Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo nessa segunda-feira. Já desejo uma excelente segunda-feira a todos vocês. E segunda-feira de jogos. Segunda-feira de jogos, nós temos jogos do Palmeiras e também Flamengo. As equipes entram em campo hoje para completar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos observar aqui a classificação? Flamengo primeiro, Cruzeiro segundo, Palmeiras terceiro, Bahia é o quarto, Botafogo é o quinto, Mirassol é o sexto. São Paulo sétimo, Bragantino oitavo, Fluminense nono e por aí vai. Na zona de rebaixamento temos o Vitória, quem o Flamengo enfrenta hoje, inclusive dentro do Maracanã. Temos o Juventude, temos o Fortaleza, olha o Fortaleza aí, meus amigos. O que aconteceu com o Fortaleza, hein? O Fortaleza deixou de ser uma Fortaleza e agora, né, foi péssima essa, eu sei, mas só para descontrair um pouco. E agora passa por uma situação realmente muito delicada na zona de rebaixamento. E em 20º, o Sport Recife, que o Palmeiras enfrenta. Então, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras enfrentam duas equipes que fazem parte do Z4, nas suas respectivas casas. Isso nos traz uma projeção um tanto quanto positiva para ambos os jogos, claro. Positivo se tratando ali dos flamenguistas e positivo se tratando dos palmeirenses. É isso que eu tô querendo dizer, cada um dentro da sua realidade. Eu acho que o Flamengo tem condições plenas de vencer, o Palmeiras tem condições plenas de vencer, Flamengo provavelmente vai manter a primeira colocação da competição, o Palmeiras provavelmente vai assumir a segunda colocação da competição, já que o Cruzeiro fez 41 pontos, mas se o Palmeiras vencer ele passa, e além disso tem jogos a menos, então acredito que sejam dois jogos onde as equipes mais fortes e da casa, que jogam em casa, têm o pleno e franco favoritismo. Ou será que eu tô errado quanto a isso? Acho que não, né? E é engraçado esse negócio, galera, a gente fala, né, de Palmeiras e Flamengo e essa disputa, ponto a ponto, disputa essa que eu acho que vai durar o segundo turno inteiro. Nós temos ali o Cruzeiro, que tá querendo se intrometer, tá querendo ser o diferentão ali, né, o fator diferente, vamos ver o que vai acontecer. Eu tava lá no Chile, esse final de semana, e eu fui tomar um café, fui comprar um café. Aí o atendente da cafeteria, chileno, claro, né? Não, claro não, pode ser que ele tenha outra nacionalidade, né? Mas assim, ele é chileno e ele se comunica com turistas de uma maneira muito assim... É porque assim, tem uns chilenos que eles são bem comunicativos no portunhol, que a gente fala, né? O portunhol. Agora, tem outros chilenos que eles têm um espanhol mais carregado, mais marcado, assim. E aí eu tava conversando com ele, ele é desses que tem mais marcado. E aí ele perguntando pra mim se eu falava espanhol, se eu estava acostumado com a língua. Eu falei que eu não falava nada de espanhol. Eu falei que eu só ia naquele enrolation, né, naquele portunhol. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, uma pergunta, obviamente que ele falou em espanhol, mas deu pra entender. Palmeiras ou Flamengo? Ele falou assim. Aí eu peguei e falei assim, Joey, sou Palmeiras. Eu querendo ainda dar, né, dar uma desconta. Joey, né, querendo falar. Ai, gente, é cada vergonha que a gente passa. E aí ele falou assim, ô, Palmeiras, top, top, top. Aí ele ainda mandou assim, ó, top das galáxias. Ele deve atender bastante turistas lá, porque eu tava ali na região do aeroporto, então deve ser comum ele atender turistas. Aí ele falou assim, pô, eu sou torcedor do Colo-Colo, ele falou que torce pro Colo-Colo, mas aí ele falou assim, mas hoje o Palmeiras está aqui, e o Colo-Colo aqui. Aí a gente conversou um pouco também sobre o Valdívia, eu falei, né, que, pô, foi um jogador que marcou uma geração de torcedores palmeirenses. Ele falou também que ele gosta muito do Esteban, lá eles chamam de Esteban. Falou, Esteban, maravilhoso. Ele falou assim, que acha o Esteban um jogador maravilhoso.
E, inclusive, ainda ele falou boa sorte na Libertadores. Ele falou que gosta muito do Palmeiras. E olha só, né? O que me chamou a atenção foi como que o cara, ele conhece Palmeiras e Flamengo. Ou seja, ele chegou, ele olhou pra mim, eu não tinha identificação nenhuma do Palmeiras, eu tava com outra roupa, não tava com camisa de time com nada. E ele olhou pra mim e falou assim, Palmeiras ou Flamengo? Pra você ver, pessoal, a popularidade dessas duas equipes hoje fora do Brasil, né? Para vocês enxergarem como que essas equipes hoje elas são vistas como um futebol moderno, refinado, de imensa qualidade. E é engraçado isso, porque a gente fala sobre Palmeiras e Flamengo serem a referência hoje do futebol brasileiro e às vezes alguns torcedores de outras equipes ficarem um pouco com dor de cotovelo, achando que a gente está exagerando, que estamos falando isso por mero clubismo. Ah, você é torcedor do Palmeiras, então é fácil para você engrandecer, né, o que o Palmeiras faz e tudo mais. Só que olha só, que bacana. Na hora dele me questionar sobre futebol, ele olhou pra mim, que ele viu que eu era brasileiro, ele tinha perguntado, né, se eu era brasileiro. Ele perguntou pra mim se eu era Palmeiras ou Flamengo. Então ele colocou essas duas equipes na vitrine ali do futebol sul-americano. Muito legal, achei muito legal. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta clássica, só pra não faltar essa vinhetinha da hora que a gente tem aí, ó. Marcelão que ajeitou essa vinhetinha pra gente. Tamo junto? Bora lá e a gente já volta. Ontem o André Hernan trouxe a informação no fim da noite de que o Palmeiras encaminhou a contratação do Andrés Pereira. Na verdade é uma confirmação daquela mensagem que a gente já tinha trazido no vídeo de ontem à tarde, onde eu já falei que o Palmeiras já definia já essa contratação como certa, só faltava alguns ajustes ali burocráticos em relação a questões salariais e bonificações. O Palmeiras vai pagar cerca de 10 milhões, também é o valor que a gente comentou ontem, mas o André Hernan trouxe a informação de que esses 10 milhões já vai incluir bônus. Um excelente valor. Se esses 10 milhões, pessoal, de euros incluírem bônus, excelente valor. A gente está trazendo um jogador de absurda qualidade, de muita qualidade técnica, um jogador que hoje é necessário ao nosso elenco, muito necessário, uma peça que vai ser fundamental para o quebra-cabeça do setor intermediário do Palmeiras. E além disso, num preço ótimo. Jogador com know-how de experiência, amadurecido, ótimo jogador que quer chegar e quer mostrar serviço, porque tá a fim de abrir projeções ali à seleção brasileira. Questão de seleção brasileira, todo jogador que chega aqui quer abrir projeções da seleção brasileira, mas a gente sabe que às vezes nem sempre isso vai se tornar realidade. Agora, uma boa contratação do Palmeiras. Falei isso aqui pra vocês, é meio que chovendo molhado, mas só tô realmente confirmando essa informação. E olha só, com a chegada do Andrés, ele pode jogar na Libertadores desse ano pelo Palmeiras. E inclusive, se eventualmente tiver uma final entre Palmeiras e Flamengo, que pode acontecer, porque as duas equipes estão em chaves distintas, o Andrés Pereira vai ter batido ali uma meta, acho que importante para a carreira de qualquer jogador. Ter jogado uma Libertadores na final contra o Palmeiras pelo Flamengo e jogar uma final de Libertadores contra o Flamengo pelo Palmeiras, olha isso. Muitos torcedores do Flamengo têm a bronca do Andrés por causa daquela falha, né, da Libertadores. Eu não vejo só como uma falha, pessoal, do Andrés individualmente, mas eu acho que é uma falha do sistema defensivo como um todo que aconteceu ali. Não coloco ele como, obviamente que ele errou, claro, ele errou, isso é inegável, mas eu não coloco ele como um único culpado. Não coloco. Eu acho que teve um erro sistêmico também na saída de bola ali. Na saída de bola. É o Davi Luiz que dá o passe pra trás? Pô, né? Aí você dá o passe pra trás com uma equipe que tá com a linha alta no final do jogo de uma Libertadores. Complicado. Então assim, não é só dele a culpa, mas do sistema defensivo sim. Acabou sendo suicida naquela situação. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É o seguinte, pessoal, no vídeo de ontem, nós conversamos sobre a mudança de calendário da CBF. Eu trouxe a informação de que o Palmeiras não gostou. Até porque eu tinha visto nas mídias sociais
alguns jornalistas, alguns veículos de comunicação, trazendo de que Flamengo e Palmeiras e São Paulo haviam sido prejudicados com essa mudança. Uma mudança que vai alterar o tempo hábil de treino das equipes para a competição do Campeonato Brasileiro e Libertadores paralelamente. E uma das principais, digamos, entre aspas, tá? Bem entre aspas, vantagens de você se desclassificar da Copa do Brasil é você ter mais tempo hábil para você investir na competição nacional, Brasileirão, e na competição internacional, a Libertadores. Aí simplesmente a CBF vai lá e muda tudo isso. E eu falei aqui que o Palmeiras também foi contra, porque a notícia que se tinha é essa. Mais tarde apareceu um posicionamento do Palmeiras. Posicionamento esse que eu acho muito curioso. Eu acho um posicionamento contraditório e de cunho extremamente político. Extremamente político. Posicionamento para gerar a sensação de bem-estar e para não se comprometer com a CBF. Onde os interesses de uma raiz política com a Confederação Brasileira de Futebol, ela está à frente aos interesses do clube. E por que eu falo isso? Por causa do Abel Ferreira. O Palmeiras soltou um posicionamento apoiando a CBF com a mudança de calendário. Do contrário do Flamengo, que se mostrou totalmente contrário à CBF. E por que o Palmeiras apoiou a CBF? Inclusive num posicionamento público, tá? Posicionamento público, ó. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as da competição intercontinental. Competição que o campeão da Conmebol Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, como os 3 clubes do país garantidos nas quartas de finais da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade de a CBF ajustar novamente o calendário, a fim de evitar um possível conflito entre datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro, e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 do mesmo mês. Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. O Flamengo foi totalmente contrário. Agora, por que eu falo pra vocês que o Palmeiras ele é contraditório? Eu falo Palmeiras, pessoal, não me interpretem mal, eu não tô falando da instituição Palmeiras. Eu sou palmeirense, eu ter essa opinião não faz eu mais palmeirense nem menos palmeirense. A minha visão aqui, a minha crítica aqui é em relação às pessoas que estão à frente da gestão e não à instituição Palmeiras como um todo, não à Sociedade Esportiva Palmeiras, a qual eu amo demais. Que fique claro isso. Por que eu falo que é contraditório? Porque basicamente em todas as coletivas que a gente assiste do Abel Ferreira, qual que é o principal ponto que o técnico bate? Qual que é o principal ponto que o técnico várias e várias vezes já citou do nosso futebol? Calendário. Simplesmente por causa disso. Calendário. O posicionamento do Palmeiras, ele me parece um posicionamento muito mais de cunho sociopolítico do que de cunho esportivo. Até porque todas as vezes a gente vê o Abel chegando à frente às câmeras e criticando a forma como o nosso calendário é construído, a forma como o nosso calendário ele é espremido e prejudica a recuperação dos atletas e, inclusive, coloca os atletas até em risco físico por excesso de carga e excesso de jogos. E agora, uma mudança acontece, o calendário espreme e o Palmeiras se mostra compreensível a partir disso. Até onde essa linha vai ao encontro, tá? Ao encontro dos ideais esportivos e interesses da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Porque se o clube tem um planejamento, se o clube já tem as datas, logística construída, inclusive a utilização de jogadores, rodízio de jogadores, a questão ali do controle de carga, gestão de carga, essa mudança brusca, ela não causa um efeito negativo, um ônus para a equipe? Porque o posicionamento da gestão do Palmeiras, isso aqui é um posicionamento da gestão do Palmeiras, ele é tão contraditório ao que o seu técnico fala basicamente em várias, ou quase todas, as coletivas pelo menos. Isso são perguntas, galera, que eu faço assim, sabe? São perguntas que eu faço que eu gostaria de entender. Eu gostaria de compreender. De duas, uma. Ou o efeito negativo que isso gerou sobre Flamengo e São Paulo está fazendo o Palmeiras ir por uma outra via do que a de seus rivais, ou o famoso politiquês. Na minha opinião, esse é o famoso politiquês. É você se manter ali bem relacionado. É você não se comprometer. E aí, meu amigo, a política ela é uma parada assim. Tem hora que ela bifurca. Ela bifurca. E aqui ela bifurcou. Interesses políticos, interesses da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não vejo essa decisão como uma decisão de cunho esportivo. Porque numa decisão de cunho esportivo, o Palmeiras iria questionar os fatos sobre quais serão os prós e contras de uma mudança de calendário, de uma mudança de planejamento. O que vocês acham a respeito disso? O Flamengo citou alguns prejuízos aqui, ó, dessa mudança, tá? Ó, o clube já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, para focar nos treinos e na recuperação dos jogadores. Boa parte do elenco é convocada por seleções e não folga nas datas FIFA. Outra coisa, enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título brasileiro será o único com esse período para descanso e preparação nas semanas de Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na disputa. Então, no fim, o Flamengo enxerga até um favorecimento ao Cruzeiro aqui e até um prejuízo ao Palmeiras, né? O próprio Flamengo admitiu que é um prejuízo ao próprio Palmeiras. A diretoria rubro-negra também se incomodou com uma mudança tão grande, enquanto vê resistência da CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de um jogo. Um jogo às 21 horas numa segunda-feira é foda, né? É foda. O Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros, ou seja, a probabilidade seria alta de haver uma sobreposição de datas do Intercontinental com o Brasileirão em dezembro, mas não acha justo mudar as regras no meio do percurso sem que todos aprovem. Então essas são as contestações, né? É isso, pessoal. Separei esse assunto específico para conversar com vocês aqui. Desejo uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. Coloca a sua opinião aí. E também, ó, bom jogo para todo mundo, tá? A gente volta. Eu não sei se a gente vai voltar hoje num vídeo de pós-jogo para falar sobre todos os jogos ou se a gente volta eventualmente amanhã para falar sobre isso. Vamos ver como que vai. Segunda-feira, né? Vai acabar tarde o jogo. Amanhã todo mundo trabalha, então vamos ver. Tamo junto. Abraço pra todo mundo.